Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês do nosso mini curso do Estatuto dos Servidores Públicos do município de Várzea Grande, VG 2018, né? Nesse assunto, nessa aula, nós vamos trabalhar o assunto chamado acumulação, né? Professor, acumulação é acumulação de quê, professor? Acumulação, olha só, de cargo, né? Cargo o quê? Cargo público, né? Essa palavrinha aqui com 5 letras é a chave do ouro, né? Ou seja, cargo, ele sempre foi almejado pela população brasileira, por maior parte da população brasileira, não de agora, desde a época do Império, né? Todo mundo quer um cargo público, desde aquela época, né? Todo mundo não, né? A grande maioria, a maioria esmagadora da sociedade brasileira. Então, desde aquela época já discutindo a relação de acumulação de cargos públicos, né? E quando a gente fala desse assunto, eu tenho que situar vocês nesse assunto. A acumulação de cargos aí faz parte do regime disciplinar do Estatuto da Várzea Grande, dos servidores públicos de Várzea Grande, né? Faz parte do regime disciplinar juntamente com, atenção, ó, juntamente com os deveres, com as proibições e agora a acumulação. E quando nós falamos o assunto acumulação de cargo público, obrigatoriamente eu tenho que remetê-los para a Constituição Federal, o artigo 37, inciso 16. Artigo 37, inciso 16, que diz as regras gerais de acumulação de cargo público, né? Olha só, regra geral, o constituinte quis o seguinte: regra geral, uma pessoa ocupa um cargo público, tá? Então, o Constituinte de 1988, tá? Ele deixou bem claro isso. Regra geral é 1 a 1, né? Uma pessoa, um cargo público. Mas, no Brasil, né? Principalmente na época que foi motivada essa discussão, ele fala o seguinte: você pega lá pessoas que são juízes, promotores, né? São grandes intelectuais, aí, operadores do direito, grandes técnicos de órgãos públicos, têm muito conhecimento. Falou assim, gente, é muito egoísmo da nossa parte, né? Essas pessoas que têm esse grande conhecimento, ficar somente para eles. Vamos liberar para esse pessoal aí, tá certo? Vamos liberar esse pessoal aí a possibilidade de ele acumular mais um cargo público, mais de professor, para exercer a docência, para disseminar esse conhecimento. Então, a partir dessa corrente, desse pensamento, foram previstas algumas exceções. Então, vem comigo aqui. Então, vamos lá. Acumulação de cargos públicos. Então, regra geral, você já sabe, uma pessoa, um cargo público. Vem comigo aqui. Artigo 37, inciso 16 da Constituição. É vedada, quando fala é vedada, é proibida, né? É proibida a acumulação remunerada dos cargos públicos. Olha aí, remuneração acumulada. Então, essa é a regra geral, acumulação remunerada dos cargos públicos, né? Quando, agora exceção, quando houver compatibilidade de horários. Olha aí. Então, primeiro ponto, quando houver compatibilidade de horários, né? Observados em qualquer caso o disposto no inciso 11, né? Esse inciso 11 diz respeito ao teto remuneratório do serviço público. Tá? Teto remuneratório do serviço público. Então, nós temos aí essas exceções aqui. Então, é o seguinte, vamos lá. Regra geral, acumulação, não pode. Uma pessoa, um cargo, ok? Agora, tem exceção? Tem. A gente vai passar as 3 exceções agora para vocês, né? Exceto quando houver, primeiro, compatibilidade de horários. Ele vai ter que cumprir a carga horária dos 2 cargos, né? Observada, em qualquer caso, o disposto no inciso 11. 11, ou seja, vai ter que respeitar o teto remuneratório. Quais são os casos? Primeiro, a de 2 cargos de professor, né? Olha aí, então você pode ter uma cadeira no município e uma no estado. Ou você pode ter 2 no estado, 2 no município, uma federal. Então, cargo da livre docência, você pode ter 2 cargos de professor, né? B,
Você pode ter um cargo de professor e outro, olha aí, técnico ou científico, né? Então, outra possibilidade de acumulação de cargos públicos, né? E, finalmente, você pode acumular 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde. Olha aí, profissionais da saúde, desde que essa profissão seja com profissões regulamentadas, né? Professor, eu quero exemplos de profissões regulamentadas. Médico, medicina, enfermagem, tá certo? Nutrição, fisioterapeuta. São todas essas profissões da área de saúde que eu estou dando exemplo que você pode acumular 2 cargos públicos. Bacana? Então é o seguinte, vamos lá. Acumulações, isso eu tenho que reforçar, eu tenho que bater, a minha obrigação é fazer com que vocês aí saibam esse assunto de forma definitiva. Primeiro, regra geral, não pode acumular. Exceções, 3 tipos de exceções. Primeira, 2 cargos de prof. Segundo, 1 cargo de prof, outro técnico científico. E terceiro, 2 cargos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas, né? Eu vou dar um exemplo de uma profissão aí que não seja regulamentada, né, da área de saúde. Estou chutando, eu não sei, cara, não sei, né? Massagista, né? Eu não sei se massagista é uma profissão regulamentada. Se for uma profissão regulamentada e na regulamentação das profissões classificar ela como área da saúde, você pode ter 2 cargos, mas não sei, né? Estou colocando uma das hipóteses. Resumindo, nosso assunto aqui. Regra geral, não pode. Se pode, 3 exceções. 2 de professor, um professor técnico científico ou profissional de saúde. Mas você tem ainda 2 exigências importantes. Primeiro, olha só, a compatibilidade de horários. E segundo, o respeito do teto remuneratório. Para quem não sabe, hoje a remuneração máxima permitida no Brasil são os subsídios dos ministros do Supremo Tribunal Federal, tá? Então esse é o teto máximo, né? Se o somatório dos 2 cargos ultrapassar isso, vai ser retido aí o excedente como teto. Bacana? Fechou. Então é o seguinte, acumulação, inciso 16. E nós temos que estudar também, fazer uma leitura aqui no inciso 17 do artigo 37 da Constituição. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público, né? Professor, eu quero exemplos. Tudo bem, cara. Você é empregado do Banco do Brasil. Pronto, é considerado cargo público. Você não pode acumular esse cargo com outro cargo público. Você não pode acumular empregado do Banco do Brasil com gestor governamental, porque não, são incompatíveis, são 2 cargos técnicos científicos, não pode, tá? Aliás, 2 cargos técnicos, né? Você não pode acumular isso. Ah, professor, eu sou aqui da BR Distribuidora, ó, uma subsidiária de uma sociedade de economia mista que é a Petrobras, não pode. Ah, da Caixa Econômica, é uma empresa pública. Ah, eu sou do INSS, não pode, é uma autarquia. Então, o Constituinte, tá? A Constituição sabiamente estendeu a proibição de acumulação também para a administração indireta. Tá? Então, aqui trata a extensão para a administração indireta. Direta. Ok? Pronto. Está aí. Né? E agora, professor? Agora nós vamos para o artiguinho. Tá, eu não tinha como a gente ir direto para os artiguinhos sem passar para vocês o disposto constitucional. Capítulo 3º da acumulação. Artigo 128. Ressalvados os casos previstos na Constituição, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Ok, vem comigo. Tá? Ressalvados os casos previstos na Constituição. Ok, você tem que anotar, cara, não tem jeito. Então, na Constituição, ó, artiguinho 37, inciso 16, né? Então, aqui nesse artiguinho 37, nós temos 3 opções de autorização
para acumulação de cargos públicos, né? 2 de professores, 1 professor com técnico científico, 1 e 2 com profissionais da área de saúde, desde que as profissões sejam regulamentadas. Pronto, né? Então está aqui. Então, é claro que o dispositivo aqui, que é a lei municipal, ela vem em consonância, vem atendendo o dispositivo da Constituição. Parágrafo 1º. A proibição de acumular estendem-se a cargos e empregos e funções em autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista da União dos Estados e Municípios. Ou seja, estendeu essa proibição para a administração indireta, que está na Constituição Federal, inciso 17, que nós já estudamos, né? Já estudamos aqui, né? Esse cara aqui, artigo 37 da Constituição. Viu como é que fica fácil? Segundo, a acumulação de cargos, ainda que lícita. O que significa esse ainda que é lícita? Legal, de acordo com a lei, de acordo com a Constituição. Lícita, apenas 3 casos, que nós já passamos para vocês, né? De novo, 2 professores, um professor técnico científico e 2 de profissionais da saúde com área, com regulamentação, né? A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação de compatibilidade de horários, né? Então, ele vai ter que cumprir as 2 cargas horárias, né? No passado, isso aqui teve muito tombinho, né, cara? Mas hoje em dia os órgãos de controle estão em cima desse povo aí, né? Inclusive, essa semana aí eu vi uma portaria da Controladoria Geral do Estado pegando o cara que era da área de saúde com o cara que era professor com incompatibilidade. O cara era 30 horas professor e 40 horas na área, 70 horas por semana. Quem que trabalha 70 horas por semana, né? Então esse cara, ele, apesar de ser lícita, ele estava descumprindo a regra de compatibilidade de horários, né? Eu acho que, para mim, cara, tinha que proibir esse negócio aí, cara. É só um cara, um só de professor e pronto, né? Acabar com esse negócio. O cara vai ter que fazer opção na vida, né? Artigo 129. O servidor não poderá exercer mais de um cargo em comissão e nem ser remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva, né? Ou seja, atenção, então não pode, cargo em comissão. Qual que são aqueles cargos de comissão? Cargo em comissão, aquele cargo de livre nomeação e exoneração. São os cargos de confiança da autoridade. Então, o cara não pode ser secretário de educação, tá? E acumular outro cargo de superintendente de gestão, por exemplo. Não pode, é somente um cargo em comissão. E aí, a segunda parte do artigo 129 tem outro dispositivo. Nem ser remunerado pela participação de órgão de deliberação coletiva. Professor, exemplo de órgãos de deliberação coletivas, são os famosos conselhos, né? Tem muitos conselhos, né? Um deles tem muitos conselhos previstos aí que estão em atividade, que há a previsão do pagamento de jeton, né? Jeton, o que é o jeton? O jeton, quando você participa de uma reunião do conselho, você recebe um jeton, um dinheirinho, né? Por reunião. Um conselho que eu tenho certeza absoluta, na minha época recebia, não sei se hoje recebe, deve receber ainda, é o Conselho de Educação, né? O Conselho da Educação, tá? O Conselho de Educação, o Conselho de Educação recebe. Então, ele tem um conselho aí de educação, ele tem um órgão normativo, ele recebe jeton. Então, o que está dizendo aqui? Você pode participar dos conselhos, mas você não pode ser remunerado pela participação de órgão de deliberação coletiva, tá? Então, você tem que ter isso aí, é um dispositivo importante. Bacana, fechou? 10, né? Vamos lá? Concluindo aí essa parte de acumulação, que eu tenho certeza que não ficou nada para trás, vocês podem ter certeza aqui que foi uma aula completa. Com essa aula aqui, você consegue acertar o Estatuto Federal, o Estatuto Estadual e, claro, o Municipal aqui de VG. O servidor vinculado ao regime desta lei, que acumular 2 cargos de carreira, quando investido em cargo de provimento em comissão, ficará afastado de ambos efetivos, né?
recebendo a remuneração do cargo em comissão, facultando-se a opção pela remuneração, né? Vem comigo aqui. O afastamento previsto neste artigo ocorrerá apenas em relação a um dos cargos, se houver compatibilidade de horários. Ou seja, vamos dar um exemplo para você. Você é professor 1 e professor 2. Você tem 2 cadeiras de professor no município, tá? Você trabalha de manhã e você trabalha à noite. Aí o que acontece aqui? O que está falando aqui? Então é o seguinte, olha só, o que acontece aqui? Está falando que você vai ser nomeado em cargo de comissão. Você foi nomeado em secretário de Estado. Então você ficará afastado de ambos os efetivos recebendo a remuneração do cargo em comissão. Tá? Facultando-se a opção pela remuneração. Como a opção pela remuneração? O que acontece? Nos 2 cargos efetivos, um você ganha 2.000, outro você ganha 2.000, 4.000. No cargo em comissão você ganha 7.000. Qual que é a opção? Opção pelo maior, sempre pela maior. Então a somatória dos 2 e do outro se dá maior. Então você vai ficar afastado, lá secretário de Educação, recebendo maior. Aí diz o seguinte, o afastamento previsto nesse artigo ocorrerá apenas em relação a um dos cargos, se houver compatibilidade de horário. Então, um cargo você vai ocupar a comissão e o outro você vai ser afastado. Pronto, ele fechou toda a estrutura aí do afastamento do cargo em comissão. Pronto, isso que está escrito aí, né? Finalizando, para a gente aqui, né? Quero passar aí para vocês aí uma série de mensagens de vitória, de sucesso, de persistência para motivá-los, né? O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo, fará coisas admiráveis. É isso mesmo, né, gente? Então, mesmo que você não consiga atingir seu objetivo, mas essa persistência e determinação agregou muitas competências ao seu perfil, cara, às suas habilidades, ao seu conhecimento, às suas atitudes, com certeza, né? Esse é o enriquecimento, a maior vitória do objetivo é esse, você agregar valor ao seu perfil. Pessoal, forte abraço, fique com Deus, até a próxima. Fui, tchau. Clique like.